Estamos de volta, 11 horas 24 minutos, 11h24. Para você que está ligando sua televisão agora, muito obrigado pela audiência aqui na TV Mais, canal 17.1. Olha só, estou recebendo o presidente do Sintep, Valdeir Pereira, para a gente falar um pouquinho do retorno às aulas. Mas antes eu quero aproveitar, já que o senhor é de Sinop, né, aproveitar a sua vinda aqui, agradecer a vinda ao estúdio, muito obrigado. E como é que está a Sinop em relação ao coronavírus? Então, a situação de Sinop, Luiz, está bastante complicada, né? Crescente a cada dia a contaminação, essa tendência que há pouco foi tratada aqui dos números aumentando e dos óbitos também. E a nossa preocupação que a semana passada o juiz suspendeu todas as medidas lá da Prefeitura Municipal em relação a fechamento, toque de recolher, e já nesse final de semana já observamos diversas atividades, aglomerações e os jovens principalmente na rua, e isso é claro, vai ter um reflexo daqui a 15, 21 dias, e esperamos que não aconteça, mas a situação está bastante complicada, assim como o anúncio do retorno das atividades presenciais nas unidades escolares do município, que vem já ocorrendo aí desde o início do mês, e é mais uma preocupação que a gente tem buscado conversar com a secretária municipal de educação em relação a essa medida, mas isso tem preocupado muito tanto os trabalhadores da educação e a gente que mora lá e tem acompanhado de perto, infelizmente perdendo muitas pessoas do nosso convívio, né? Antes a doença ela não tinha, né? Era longe, já em Cuiabá, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, e agora já começa a aparecer os nomes próximos da gente. Você viu o caso do meu amigo, o professor Antônio Carlos, lá de Colíder, perdeu a luta para o Covid, morreu essa noite. A classe, quantas pessoas morreram da categoria? No mês de maio nós utilizamos até mesmo dados da Secretaria de Estado de Educação, mais de 60 profissionais de educação na ativa tinha falecido, apenas da rede estadual. Mas aí tem as redes municipais, a gente contabilizando com isso, passa de 100 trabalhadores que perderam a vida para a Covid-19. Só esse final de semana, domingo, foram 6 pessoas que infelizmente perderam a vida para a Covid em diversos municípios. Só em Cáceres, duas trabalhadoras da educação num único dia. Presidente, agora dentro desse contexto, com esse cenário se colocando aí, fica bem difícil o retorno às aulas, o retorno presencial, né? Exatamente, é complicado. Qualquer tipo de retorno às atividades presenciais nas escolas da rede pública, ela é complicada, porque ela demanda toda uma logística, o transporte público rodando, né, o transporte escolar, que transporta aí no estado de Mato Grosso praticamente 200 mil estudantes que utilizam dessa modalidade, e você tem dentro do ambiente escolar, que apesar de muitos não terem ainda essa compreensão, a escola é um local de aglomeração, mesmo porque você pensar numa escola de grande porte, só num turno de funcionamento você precisa de funcionários ali em torno de 60 pessoas direto, mas os estudantes dentro dessa escola, na prática, na rede estadual hoje, se retornar às atividades, significa colocar em movimentação em torno de 400 mil pessoas. O Conselho de Representantes do Sintep se reuniu ontem? Isso, reuniu sábado e domingo, e aí discutiu muito o decreto, a portaria, né, 333 da Secretaria de Estado de Educação, que determinou de maneira desnecessária que os profissionais retornassem a partir da segunda-feira para dentro das unidades escolares para cumprirem a jornada de trabalho, para fazerem aquilo que já estão fazendo há meses nas suas casas, né? E nós já vivenciamos isso aqui no estado em fevereiro e em março. Infelizmente, os números não foram nada agradáveis, né? Nós tivemos muitos trabalhadores contaminados, muitos perderam a luta mesmo pela Covid-19. A gente chegou em dias aí de anunciar 7 falecimentos de trabalhadores da educação, e isso tudo em virtude do cumprimento da jornada no âmbito das escolas. O que a gente esperava mais sensibilidade por parte do governo do estado, saber que
esse momento que nós tivemos de queda foi fruto do sacrifício que muitas prefeituras fizeram no fechamento do comércio e além disso, as medidas, né, para que o funcionalismo público pudesse exercer a sua atividade remotamente. E agora com esse retorno, e até a semana passada a gente teve circulando muito essa discussão de uma possível terceira onda no Brasil, e claro, aqui no estado de Mato Grosso o reflexo disso pode ser terrível. Então a gente considerou desnecessário, e a categoria, em razão da falta de diálogo com o governo do estado de Mato Grosso e a sensibilidade em relação da Covid-19, tomou como decisão a realização de uma Assembleia Geral na sexta-feira, dia 21, às 14 horas, para tomar as decisões que forem necessárias. O que a gente espera que o governo abra um canal de negociação e até mesmo reveja esse posicionamento que já indica o retorno das atividades presenciais nas nossas escolas com os nossos estudantes sem a vacinação. O sindicato pode deliberar por uma paralisação? A categoria ela vai tomar as decisões que forem necessárias, e ela pode perfeitamente tomar essa decisão, mas o que a gente tem apontado seria, uma das saídas é a manutenção das atividades remotas até o processo de vacinação. Vacinação completa de todos os profissionais. Isso, a vacinação dos profissionais da educação, conforme for avançando, e também dos estudantes que estão dentro do calendário nacional, que também precisam ser imunizados. Principalmente a educação de jovens e adultos, e no ensino médio a gente tem os estudantes que têm mais de 18 anos de idade, que para retornar seguro para dentro da escola tem que ser vacinados. Nós estamos falando de quantas pessoas? A educação de jovens e adultos, ela atende aí em torno de, passa de 12 mil estudantes, alguma coisa assim, eu não tenho um número fragmentado em relação a isso. E do ensino médio também vai ter um número próximo aí a 4, 5 mil estudantes. Mas aí nós vamos falar apenas dos trabalhadores da educação. Se a gente segmentar apenas os professores e trabalhadores da educação? Algo em torno de 40 mil apenas da rede estadual. 40 mil? 40 mil. Nesse ritmo de vacinação, dificilmente a categoria teria condições de se vacinar assim num prazo curto, num curto prazo. Teria que chegar muitas vacinas aqui no estado de Mato Grosso. E no total de trabalhadores no estado todo, a gente tem uma estimativa em torno de 120 mil, que daí inclui as redes municipais e a iniciativa privada e o ensino superior. Essa é a grande demanda do Sintep hoje, ou existem outras lutas aí que vocês estão dando prosseguimento? Nós temos diversas outras pautas, mas a prioridade nesse momento é a defesa intransigente pela vida. Quais são as outras pautas? A gente tem as outras pautas pendentes com o governo, que há tempos estamos cobrando uma audiência. Desde dezembro o governo não tem atendido a categoria. Tem uma pendência em relação à revisão geral anual, que tem 3 anos de congelamento. O governo agora anunciou 2% a ser implantado agora na folha de maio, que não recompõe o que se perdeu. Além disso, tem os aposentados que tem sido retirado 14% da sua aposentadoria. Então, para ter uma ideia, Luiz, a gente tinha aposentados que a contribuição dele era de R$100 e poucos e foi para R$800, R$900. Então, algo assim que as pessoas de um dia para o outro deixaram de ter no seu orçamento. Um aumento muito grande, né? Um aumento muito grande. E aí, se você tivesse pelo menos a revisão geral anual e a recomposição na nossa Lei 510, isso pelo menos não seria tão impactante. Mas, infelizmente, nós não temos esse movimento por parte do governo. E a outra pauta, que é a mais gritante, que é a questão de discutir o retorno das atividades, a organização pedagógica das escolas, porque a gente vai ter uma diversidade muito grande dentro das instituições. Aqueles estudantes que acessaram durante esse período e que absorveram bem o conteúdo, que está num nível de aprendizagem, aqueles que acessaram e que está num nível médio, não tiveram aí um aproveitamento significativo, aqueles que não acessaram e aqueles que evadiram da escola. Então, apesar de terem a mesma idade, não pode ser encaixado tudo dentro de uma sala de aula e dizer, ó, toca daqui para frente. Então, qual será o investimento do governo, daqui do estado, também os governos municipais, para superar
esse ano de pandemia e o processo do possível déficit de aprendizagem de uma parcela significativa de estudantes. É possível já quantificar a evasão? A evasão, a gente terá os dados agora finalizado. No estado foi feito assim, não foi encerrado o ano letivo e iniciou 2 em um só, né? Então não tem como a gente quantificar no estado, mas chamou a atenção que do ano de 2019 para o ano 2020, o estado deixou de efetuar 25 mil matrículas. 25 mil pessoas fora da sala de aula. Exato, 25 mil pessoas que não fizeram. Com qual idade nós estamos falando aí? A gente não conseguiu quantificar, a gente pegou no geral, né, esses dados divulgados nacional e comparamos 2019 com 2020, 25 mil pessoas deixaram de efetuar matrículas. Agora, para esse ano de 2020 para 2021, deverá ser divulgado no próximo mês esse censo escolar. Então aí que nós teremos mais ou menos uma noção, mas a gente já estima que talvez esse somado esses números aí, a gente tem aí em torno de 35 mil a 40 mil estudantes, só na rede estadual. Meu Deus. Essa Assembleia Geral de sexta-feira, quando que nós teremos o resultado dela? Como que vai ser o processo a partir de agora? Ela será virtual, o trabalhador da educação poderá acessar as páginas oficiais do Sintep, tem um pré-cadastro, porque será uma Assembleia virtual, então ele precisa fazer esse pré-cadastro para receber o link da Assembleia. Então, ele poderá fazer isso até o dia 20, às 18 horas, e a Assembleia será às 14 horas do dia 18, né? Então, dia 21. É fechado ou a sociedade pode acompanhar? Ela é específica com os trabalhadores da educação. É específica mas o pessoal da imprensa quiser participar, é claro que é bem-vindo. Quase vacinados? Quase vacinados, é uma excelente notícia essa que recebeu, né? Porque a gente também perdeu bastante, né? Pessoal da imprensa, semana passada, uma jornalista, né? Perdeu também a vida para a Covid-19. Toda notícia de vacina é um motivo de festejar e muito. Sem dúvida alguma. Só que eu conheço, eu já perdi as contas de quantas pessoas se foram vítimas da Covid da nossa profissão. Do interior do estado, Renan de Muriez, Paulo Becker, enfim, e aí vai, vamos nominar aqui, que é muito triste. Professor, quero agradecer sua presença aqui, desejar sucesso nessa empreitada aí. A categoria teme sair como vilão da história? Olha, tipo assim, olha, não está tendo aula porque o professor não quis. Hoje é a segunda vez que essa pergunta vem para a gente, o que nós temos compreendido durante esse momento. A categoria ela está com medo porque você, ao colocar qualquer tipo de atividade presencial na escola e ver os números das pessoas que estão morrendo, você olha para você e para dentro da sua família e fala, eu posso ser a próxima vítima, né, da Covid-19. Agora, a gente tem uma tranquilidade dentro do Sintep Mato Grosso de tratar que a defesa intransigente da vida, ela sobrepõe. Então, nesse momento, nós não estamos falando de uma ação para pauta de reivindicação nossa, disso, daquilo, mas é de dizer assim, queremos passar esse momento da Covid-19 vivos para continuar exercendo e atuando na educação. E isso coloca também uma outra situação, que é os nossos estudantes, ao abrir as escolas aqui no estado de Mato Grosso, um negócio que tem chamado bastante a atenção, que muitos não têm divulgado, mas em si, de estudantes, está lá no painel Covid, epidemiológico Covid de Mato Grosso, mais de 40 crianças perderam a vida, entre 0 a 10 anos perderam a vida para a Covid-19, e a grande parcela, praticamente 70%, não apresentava nenhuma comorbidade. Então isso nos chama a atenção porque vamos colocar as crianças dentro desse processo para testarem, então, e é isso que nós não queremos. Esperamos que a vacina avance o mais rápido possível para todos e assim que tiver a segurança voltar, porque a escola é um ambiente de aglomeração, a escola é um local onde você tem uma gama muito grande de pessoas que circulam em virtude da atividade. Se você pensa numa creche, a criança não vai sozinha para a creche, dos primeiros anos não vai sozinha, então você tem
essa movimentação que nesse momento seria desnecessário. Vamos focar aí para passar, já tem as atividades remotas, sabemos das dificuldades, ultrapassando esse momento a gente retomar com toda a segurança. É aquela história, não é uma pauta política. Não é uma pauta política, não é uma pauta política, é uma defesa mesmo da vida. Professor Valdeir Pereira, presidente do Sintep de Mato Grosso, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Vamos acompanhar aí de perto esse trabalho de vocês, essa Assembleia Geral de sexta-feira, que tudo dê certo e que as melhores decisões para todas as famílias mato-grossenses sejam tomadas e que vocês tenham discernimento para encontrar o melhor caminho. Eu que agradeço, Luiz, e a oportunidade de estar aqui mais uma vez e tratando desse tema. E eu sempre digo que a categoria, quando se reúne, ela tem sido muito sábia na questão das tomadas de decisão e que até sexta-feira a gente possa contar, inclusive, com a sensibilidade do governo do estado, quem sabe até mesmo uma conversa, e que ele se sensibilize, que a vida não se brinca, né? Depois que a gente perde a vida para essa doença terrível, a família que fica, que sabe a dor que sente, né? Inclusive, reforçando aí o chamamento que você fez, né? É importante que a gente vê os diversos movimentos e as pessoas envolvidas aí para tentar abraçar as famílias enlutadas em virtude dessa doença que tem levado muita gente. Muito obrigado.